Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso segundo bimestre e nessa nossa videoaula quero apresentar para vocês a nossa distribuição de pontos e os conteúdos que nós vamos trabalhar. Vamos falar primeiro da distribuição de pontos. Avaliação formativa com valor de 3 pontos. A avaliação conceitual, 4 pontos, sendo que eu vou avaliar o livro e o caderno. A avaliação somativa, 5 pontos, sendo avaliado aqui um trabalho, no valor de 2 pontos, e uma atividade online, uma verificação de aprendizagem, no valor de 3 pontos. E a nossa avaliação bimestral, que tem um valor de 8 pontos. Esse bimestre é um bimestre de 20 pontos. Essa distribuição de pontos e os conteúdos, eu quero que vocês copiem no caderno. Antes de copiar esses 2 itens, eu quero que vocês façam a divisória do bimestre, com aquele costume que vocês já têm de fazer, dobrando uma parte da folha, escrevendo o segundo bimestre com uma letra um pouco maior. Tem alguns que não gostam de fazer essa dobradura, não tem problema, pode deixar a folha inteira, tá? Mas registrando o segundo bimestre com uma letra maior. Quem quiser colocar uma imagem, fazer um desenho, né? Para ficar uma divisória bem legal, bem bacana, tá bom? Depois dessa divisória, vocês vão anotar para mim essa distribuição e os conteúdos. O que nós vamos trabalhar em história neste segundo bimestre? Então, nós temos 2 unidades. A primeira unidade, ela se chama Primeiro Reinado Brasileiro, com 3 capítulos, onde nós vamos falar da independência do nosso país e do Primeiro Reinado. Como nós já sabemos, o Brasil teve 2 imperadores. Então, antes da transformação, da proclamação da República, nós vivemos um período de império. Então, nós vamos estudar esse primeiro momento, o Primeiro Reinado. No capítulo 2, vamos falar sobre as regências, quando o Primeiro Reinado termina e o Brasil fica sendo governado por regentes. O capítulo 3 vai falar sobre as revoltas que aconteceram durante esse período regencial. Depois a gente passa para a unidade 4. Ela tem 2 capítulos. O primeiro vai falar de teorias do século XIX e o segundo sobre revoluções que aconteceram nesse século também. Ok? E vamos aproveitar essa videoaula para iniciar o primeiro conteúdo. O capítulo 1, que fala sobre a independência do Brasil e o Primeiro Reinado. Vamos lá? Então, vamos lá falar sobre a independência do Brasil e o Primeiro Reinado. Aqui nesse esqueminha aqui, ó, eu desenho assim de forma resumida o processo de independência do Brasil, tá bom? Eu sugiro que vocês deem um pause aí na tela para poder copiar, tá? Esse esquema aí no caderno de vocês, porque é importante, né, para a gente compreender essa independência e através de esquemas, de resumos, de anotações, a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples, né? E depois, quando a gente vai estudar, a gente vai voltando nesses tópicos aí e vai relembrando, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então sobre a independência do Brasil. Eu coloquei o nome do capítulo todo, mas nesse momento, na aula de hoje, a gente vai falar só sobre a independência do Brasil, tá bom? A independência do Brasil, ela começa a se desenhar quando acontece lá em Portugal a Revolução Liberal do Porto, no ano de 1820. Essa revolução aqui, ela acontece em Portugal no momento em que os portugueses estão pedindo que o rei Dom João VI retorne para Portugal. Desde aquela questão com a França, né, aquela questão com Napoleão Bonaparte, onde a família real portuguesa fugiu de Portugal, fugiu da invasão das tropas francesas, que o rei não volta em Portugal. Então isso aconteceu em 1808, foi quando a família real chegou ao Brasil. Eles saíram em 1807, no mês de novembro, e chegaram em janeiro de 1808 no Brasil. Então, a Revolução do Porto aconteceu em 1820. E havia uma reclamação muito grande entre os portugueses, entre o povo mesmo e os políticos portugueses, que a gente chama de cortes. Então as cortes seriam o parlamento português, né? Os deputados desse parlamento.
Então havia um pedido muito grande de que o rei retornasse para Portugal e governasse de lá, e não mais aqui do Brasil, que nesse momento era considerado Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, no ano de 1821, depois de muita pressão por meio das cortes desse parlamento português, Dom João VI resolve retornar a Portugal. Retornando a Portugal, não volta a família real toda para lá, não. Dom João deixou alguém da sua família governando o Brasil, cuidando do Brasil, enquanto ele estava lá em Portugal. Essa pessoa escolhida é o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, que nesse momento aqui estava com 22 aninhos. Dom Pedro fica então no Brasil, nesse momento que o pai dele retorna para Portugal. Retornando para Portugal, Dom João VI não consegue acalmar os ânimos das cortes, não. O parlamento português continua pedindo que toda a família real regresse para Portugal. Havia um desejo de que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Que o Brasil tivesse uma posição diferente daquela que ele ocupava enquanto o rei estava aqui. Então a pressão das cortes foi muito grande. Aqui no Brasil, os portugueses que aqui estavam se dividiam em dois grupos. Alguns eram, sim, a favor desse pedido da corte de que Dom Pedro voltasse para lá e que talvez o Brasil voltasse àquela condição de colônia. Porque lá desde 1815 o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. E havia grupos que eram contra esse processo, que achavam que o Brasil ia perder bastante, né, com esse rompimento, com esse retorno à posição de colônia, principalmente em relação ao comércio. Né? Depois que a família real portuguesa veio para o Brasil e acabou o pacto colonial, o Brasil podia comercializar com qualquer outra nação. Então haviam portugueses aqui que apoiavam e outros que não. Vamos passar para o lado de cá então. Aqui no Brasil também, esses portugueses viviam aqui. Lá em Portugal a pressão era muito grande dos deputados, do parlamento. E aqui no Brasil os portugueses se dividiam. Aqui no Brasil aconteceu um abaixo-assinado diante de toda essa situação, de toda essa pressão das cortes, um abaixo-assinado organizado pelos seguintes grupos: grandes comerciantes, proprietários rurais, burocratas e profissionais autônomos dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, lembrando que nessa época do primeiro reinado, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. É organizado um abaixo-assinado e a pessoa cabeça desse abaixo-assinado era o José Bonifácio, que vai cada vez mais se tornar uma pessoa, uma figura muito importante na independência do Brasil e cada vez mais uma personalidade mais próxima de Dom Pedro. Esse abaixo-assinado pede o quê? Então foram reunidas muitas assinaturas pedindo que Dom Pedro batesse o pé e não aceitasse a pressão das cortes e continuasse aqui no Brasil como príncipe regente. Dom Pedro, então, diante desse abaixo-assinado, ele resolve declarar no dia 9 de janeiro de 1822 que aqui ele ficaria. Essa data fica conhecida como Dia do Fico. Ele fala: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. E assim aconteceu. Em seguida, pouco tempo depois, é instituída lá em Portugal a Constituição Liberal Portuguesa. E as cortes portuguesas desejam que essa Constituição valha também para o Brasil. Muitos consideravam a Constituição Liberal do Porto negativa para o Brasil. Então, houveram aqui várias manifestações e Dom Pedro I resolve, em junho de 1822, convocar a Assembleia Constituinte no Brasil. Para que serve uma Assembleia Constituinte? Como o próprio nome diz, para elaborar uma Constituição. Essa ação aqui de Dom Pedro I é vista pelos portugueses, pelas cortes portuguesas, tá correto, sim, no plural. É visto como uma afronta, como um gesto de desobediência. E aí parte lá de Portugal
o desejo de dissolver o Reino Unido de Portugal e Algarves, que quando o Brasil foi elevado, o nome de Brasil entra aqui no meio. Era chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então as cortes portuguesas começaram a pedir a dissolução desse Reino Unido. E aquela pressão que tinha de Dom Pedro voltar, de que o Brasil voltasse a uma condição diferente, foi crescendo ainda mais. Até que, no dia 7 de setembro, o famoso 7 de setembro do ano de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebe cartas. Essas cartas são de personagens importantes da política. Inclusive, uma dessas cartas era de José Bonifácio. Uma outra carta era de sua esposa, Dona Leopoldina, onde eles aconselhavam Dom Pedro a tomar algum tipo de medida, porque aquela situação estava ficando insustentável. Então, Dom Pedro resolve, às margens do riacho Ipiranga, proclamar a independência do Brasil e dizer aquela famosa frase, né? Independência ou morte. E assim a nossa história fica marcada por esse 7 de setembro, ok? Então aqui eu fiz um resumo dessa história, né? Desse processo de independência do Brasil. Agora eu vou pegar aqui o livro didático e eu quero que vocês peguem aí também na página 153. Na página 153 vai trazer pra gente algumas informações muito importantes a respeito da autonomia política do Brasil a partir dessa independência que acontece em setembro de 1822. A independência do Brasil era uma independência muito diferente das outras nações da América que também lutaram pela sua independência. O livro traz aí nessa página 153 3 pontinhos que mostram pra gente quais são as maiores diferenças entre a independência brasileira e a independência das outras nações da América. Primeiro pontinho fala pra gente sobre os confrontos. No caso do Brasil e Portugal, os confrontos armados pela independência, pelo reconhecimento de independência por parte de Portugal para com o Brasil, não foram tão longos e nem tão sangrentos quanto aconteceram em outras nações. Nos conteúdos do primeiro bimestre, a gente teve a oportunidade de estudar o processo de independência de alguns outros países da América e a gente viu que em alguns deles o processo foi bastante violento, né? Então o Brasil tem essa característica de não ter sido tão longo, não ter sido um processo tão longo e nem tão violento, sangrento como em outros lugares, em outros países da América. Segunda bolinha fala pra gente sobre o regime de governo escolhido. Aqui no Brasil, depois da nossa independência, é escolhido permanecer como monarquia. Então nós éramos colônia de uma monarquia, né, a monarquia portuguesa, e quando o Brasil ficou independente, se escolheu manter um regime monárquico, né? Então Dom Pedro se torna nosso primeiro imperador. Isso é muito diferente, porque a maioria das nações da América optaram pela república após as suas independências. E a terceira bolinha fala pra gente sobre o fato do primeiro governante, Dom Pedro, não ser brasileiro, ser um estrangeiro. E nas outras nações, os primeiros governantes eram nativos, né? Eram pessoas daquelas nações. E Dom Pedro era português, né? Ele tinha nascido em Portugal, né? Veio para cá muito jovem, junto com a família real, mas era um português. Então isso era algo diferente. Quais foram as condições que Dom Pedro assumiu aqui logo depois dessa independência, tornando-se nosso primeiro imperador? Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o título, né? Por ser nosso primeiro imperador, Dom Pedro I passa a ser chamado de Dom Pedro I, né? O nosso primeiro imperador com o nome de Pedro. E essa coroação dele não acontece logo em seguida da independência, não. Ele só vai ser coroado no mês de outubro. Então a independência acontece no dia 7 de setembro e ele é coroado imperador do Brasil no dia 12 de outubro desse mesmo ano, 1822, onde há uma cerimônia e aí sim ele passa a ser chamado de Dom Pedro I, tá bom? Qual a situação que Dom Pedro encarou assim, de cara aqui no Brasil?
Então era um país com sérios problemas financeiros, né? Esses problemas financeiros eram consequências da passagem, né? Desse momento em que a família real portuguesa esteve aqui, ainda quando não mais como colônia, como Reino Unido, mas os gastos para manter os luxos da família real eram gastos altos, e quando Dom João foi voltar para Portugal, ele praticamente esvaziou os cofres públicos aqui do Brasil. Então Dom Pedro pega uma nação, uma nova nação, com problemas financeiros graves. Um outro problema enfrentado é a questão do movimento abolicionista, que vinha crescendo no Brasil, né, apoiada pela Inglaterra. É um assunto que também nós já tratamos em outras aulas. Então esse movimento abolicionista ia crescendo no Brasil, mas não havia por parte do governo nenhum desejo, nenhuma perspectiva de que isso realmente ia acontecer. E de fato não aconteceu. Vai acontecer muitos anos depois, vai acontecer em 1888. Então 66 anos após a independência. E um outro problema muito sério é a questão do poder político. O poder político no Brasil era um poder descentralizado. Havia um imperador, sim, né, um poder central brasileiro, mas o poder de fato, principalmente no interior das províncias, era um poder descentralizado, porque os políticos, os grandes fazendeiros, eles tinham muito poder e influência na região onde eles viviam, né? Então ali eles mandavam onde eles mandavam. Então o governo central precisava aí de uma boa administração, de planos, né, para centralizar esse poder nas mãos do imperador. Então isso era um grande problema também. Uma outra coisa que cita na página 153, e está até em negrito, é o termo nação soberana. Apesar do Brasil ter sido declarado aí, né, independente de Portugal, né, ter havido essa separação política entre Brasil e Portugal, o Brasil ainda não poderia ser considerado como uma nação soberana. O que é uma nação soberana? Está escrito: nação que exerce sem restrições poder ou autoridade sobre seu território. Então, enquanto não houvesse o reconhecimento do Brasil, tanto internamente quanto externamente como um novo país, né, que essa independência fosse aceita aqui dentro, né, por todos que viviam aqui, e lá fora, diante de outros países, o Brasil não seria considerado ainda uma nação soberana. E para a gente terminar a nossa videoaula, vamos falar sobre a participação do povo na independência do Brasil. Então, as camadas populares da nossa sociedade praticamente não tiveram participação na proclamação da independência, né? Muitos brasileiros, principalmente aqueles que viviam mais longe da capital do Brasil, né, longe de São Paulo, que também era uma região muito importante, que viviam mais no interior do Brasil, demoraram semanas para saber que o Brasil era independente, que o Brasil não era mais colônia portuguesa, colônia não, né? Já não tinha essa ligação mais de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, apesar de não ter tido uma participação na independência do Brasil, o povo é chamado na cerimônia de coroação de Dom Pedro, né? Para poder encher o lado de fora do palácio onde essa cerimônia foi realizada. Então, um pouquinho mais de um mês depois da proclamação da independência, houve a coroação, e aí sim o povo foi chamado para fazer essa aclamação do novo imperador brasileiro. E eu quero terminar só com um trechinho que está na página 153, que é um quadrinho coloridinho aí, ó, que fala o seguinte: o papel do povo na independência brasileira, se não foi de simples espectador, também não foi decisivo. Nem tão importante como na América do Norte ou mesmo na América Espanhola. Sua presença foi maior nas cidades costeiras, no interior foi quase nula. Nas capitais provinciais mais distantes, a notícia da independência só chegou uns 3 meses depois, no interior do país. Demorou ainda mais. Por isso, se não se pode dizer que a independência se fez à revelia do povo, também não seria correto afirmar que ela foi fruto de uma luta popular pela liberdade. Então esse trechinho aí dá uma resumida, qual foi o papel, qual foi a participação real das camadas populares nesse processo de independência. Certo, pessoal? Então assim eu concluo, né, essa primeira parte do capítulo 1 sobre a independência do Brasil e do primeiro reinado.
Nós daremos continuidade nesse conteúdo nas nossas aulas síncronas, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até mais.